Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o ministério que Deus tem te concedido, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero contar para vocês uma experiência que acabei tendo. Fiquei um pouco em dúvida se era sonho ou se era visão, se era sonho ou se era visão. Apesar que Deus, Ele fala com seus filhos através de vários meios, através da sua palavra, através de sonhos, visões, profecia e etc. Em sonhos, porque Deus falou para Jó 33, acredito que seja o versículo 13, 14 e 15, que Deus fala uma e duas vezes e o homem não atenta. Em sonhos, em visão noturna, Deus fala. Acredito também que Deus fala através de visões, assim como Deus falou com Pedro, através de visões, assim como Deus falou também com Paulo, através de visões, e outros discípulos, Jesus tem falado de uma forma poderosa. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. A minha dúvida é que eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão. Então, em relação ao mundo espiritual, em relação às coisas sobrenaturais que Deus mostra, sempre é bom nós pedirmos ao Senhor para nos dar entendimento, para entendermos sonhos proféticos, visões que vêm da parte do Senhor, para que cada dia nós venhamos amadurecer mais e mais. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu vou falar que eu sonhei. Vou falar que eu sonhei porque eu estava deitado e de repente me apaguei e só acordei depois quando foi finalizado esse sonho. Se foi sonho, amém. Se foi visão, amém. Mas vamos dizer aqui que seja um sonho. Eu estava sonhando, preste muita atenção, olha só. Eu estava sonhando que eu estava flutuando muito alto mesmo, muito alto. E quando eu estava flutuando acima das nuvens, eu começava a olhar para a terra. E eu não via casas, eu não via muitas casas. Era como se toda a terra estivesse debaixo de uma nuvem, assim, branca e escura, mais ou menos nesse formato, como se fosse uma imagem de uma câmera ali infravermelho, quando uma pessoa apaga a luz e tem aquela câmera infravermelho. Quando você vai olhar aquela câmera, tá como se fosse preto e branco, basicamente assim. E quando eu olhava para baixo,
eu erguia os meus olhos para cima e via que eu estava muito alto mesmo, flutuando. Só que eu via só a metade do meu corpo. E quando eu olhei à minha esquerda e à minha direita, do meu lado, eu via uma águia, uma cabeça de uma águia muito grande. Eu via uma cabeça de um touro também grande. Eu estava do lado do touro e do meu lado direito eu via um homem muito lindo. Não tinha um homem mais lindo do que esse homem debaixo desse céu. Não tinha de jeito nenhum. Então, esses dois animais e essa pessoa que mais na frente eu vou revelar quem é, essa pessoa que estava do meu lado direito, nós estava colada, uma com a outra colada. Não sei se você consegue entender, bem coladinha uma com a outra. E a gente começava a flutuar novamente entre as nuvens. Meite colubinala suidaraba cheida cabala. Oriamanto e calabala. Meu Deus. Então eu estava flutuando, nós estávamos flutuando sobre as nuvens. E de repente eu olhava para a águia e a águia começava a fazer o barulho dela, né? Começava a cantar como a águia ali, aquele barulho bem bonito. E ela fazia lá, né? Aquela coisa bem linda. Quando eu olhava pro touro, o touro mexia assim a cabeça. Aí eu dizia, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu olhava para baixo, novamente, eu via um muro bem comprido. E em cima desse muro tinha uma pessoa que faz parte da minha família. Faz parte do meu DNA, minha família, bem próxima. E essa pessoa, ela estava pedindo socorro. Ela dizia, socorro, eu vou me matar. Socorro, eu vou me matar, vou tirar minha vida, eu vou me matar, vou tirar minha vida, não aguento mais essa vida. E eu via ela em cima do muro e querendo se jogar para tirar sua própria vida. Só que o interessante é que do lado do ouvido dela, um espírito maligno dizia, vai, tira a tua vida, tira a tua vida. Aí eu não conseguia falar nesse sonho, mas na minha mente, né, eu começava a falar dentro da minha mente. Não sei se você consegue entender. No sonho eu não conseguia falar, mas na minha mente eu conseguia dizer, eu vou lá e vou ajudar essa pessoa. Quando eu olhava para a águia, oriamanto e calaba, oreicamanto e decalabanaraba. Quando eu olhava para a águia, eu me transformava na própria águia. Eu começava a me transformar na própria águia. E eu começava a voar como águia. Eu me transformava mesmo como águia. E ia até essa pessoa que faz parte da minha família. E quando eu chegava perto dessa pessoa, quando eu chegava perto dessa pessoa, eu dizia, por que você quer se matar? E ela só dizia, eu quero me matar. E era como se fosse uma sombra preta se formava do lado dela. E eu dizia assim, está repreendido, deixou da morte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquela sombra preta explodia.
bum, e sumia. Então essa pessoa que faz parte da minha família, ela voltava em si e ela dizia: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu falava para essa pessoa, era feminina, era mulher, ela dizia: desce desse muro e vai para casa. Ela descia desse muro e ia para casa. Eu dizia: você queria se matar. Ela dizia: sério? Você queria se matar. Só que não era você, era o espírito que queria levar você a tirar a sua própria vida. E ela dizia: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu dizia: vai para casa. Ela ia para casa. Irmão, isso de fato é verdade. Não estou criando aqui história de carochinha. Foi o que aconteceu comigo em sonhos, no sonho ou visão. Estou pedindo a Deus ainda para me revelar, me dar essa orientação, se foi sonho ou visão. E ele ia para casa. E novamente eu flutuava, eu saía da presença dela, flutuava e voltava aonde estava a águia, o touro e essa pessoa que era um homem muito lindo. Voltava para minha posição do lado da águia e do touro e este homem do lado direito. Eu estava flutuando e na minha mente eu não conseguia falar, mas na minha mente eu dizia: quem é você? Quem é você? E por que você é tão lindo assim? Aí essa pessoa estendia a mão para mim. Oh, glória! Essa pessoa estendia a mão para mim. Ela tinha um cabelo muito comprido, umas vestes muito linda, mas o brilho do rosto dessa pessoa era um brilho que os olhos, meu Deus, me chamava muita atenção. E quando eu perguntava assim na mente: quem é você? Como é o seu nome? Aí essa pessoa dizia: eu sou Jesus. Essa pessoa dizia: eu sou Jesus. Ora, sheiti kamadarabada. Oroti kamantu ite kalaba. Ora, shei kalaba. Quando ela dizia assim: eu sou Jesus, eu começava a chorar no sonho, chorar mesmo. E eu dizia: como você é lindo, você é muito lindo, meu Deus, você é muito lindo, não tem ninguém na terra mais lindo que o Senhor. Aí ele sorria para mim. Quando ele sorria, um sorriso muito lindo que me atraía, muito lindo mesmo. Eu dizia: meu Deus, que coisa linda. Aí do nada eu ouvi uns barulhos assim, como se alguém tivesse com raiva, com muita ira, com muita raiva mesmo, fora do normal. Aí eu olhava para essa pessoa que dizia: eu sou Jesus, e na minha mente eu ouvi uma voz dizendo: olha para trás. Quando eu olhava para trás, eu via uma grade, como se fosse uma janela, aquelas janelas tipo dividida ali, imagina ali aquelas janelas igual portão. Eu via um espírito maligno muito furioso. Esse espírito maligno, ele agarrava as suas presas assim, né? Era um tipo de espírito no formato de um ser humano, tipo um formato de barro, alguma coisa assim, não consigo me lembrar direito. Só sei que era um formato de barro preto, e ficava muito furioso e queria quebrar aquela janela presa. Era como se ele estivesse preso em outra dimensão, Aí eu dizia: meu Deus, o que é isso? Eu repreendia: está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Aí quando eu falava isso, ele sumia bem rápido, sumia muito rápido. E a gente começava a voltar a flutuar novamente, flutuar, e ia muito mais alto. Eu olhei para a águia, para o touro, e olhei para esse homem que disse: eu sou Jesus. E eu acordei e fiquei sem entender o sonho, Às vezes procurei alguns pastores para ver se eles conseguiam discernir. Alguns pastores falaram que a águia era que Deus estava me dando visão, né, que estava renovando as minhas forças, explicando para mim, né, que a águia ela sobe num topo muito mais alto, e ali começa a passar por um processo de renovação,
e a águia também tem visão. E ele falando para mim que Deus ia me dar muita visão, muita revelação, e o touro seria símbolo de força, né? Que devido a ataques espiritual, a demônios que você vai guerrear, Deus vai te dar força para suportar. E aquele homem que estava simbolizando Jesus, era Jesus falando para você que estaria contigo todos os dias, em todo momento. Então Deus ia te dar força, né, simbolizando aquele touro, e visão para você começar a ver, enxergar, né? E eu posso contar para outros pastores também e ter outra interpretação totalmente assim, um pouco diferente, um pouco semelhante, mas de outra forma. Mas o interessante é que as pessoas que têm muitos sonhos proféticos, eles dizem que quando você tem um sonho que é da parte de Deus, você não esquece. Você não esquece. E eu confesso que esse sonho já faz, eu acho que alguns meses, ou um mês, né? Não sei se vai, eu acho que faz um mês já. E eu não esqueci de jeito nenhum. Não esqueci. E hoje eu decidi, né, sentir de Deus de contar essa experiência, desse sonho, dessa visão, mas acredito que seja um sonho para vocês, para edificar a sua vida. Então, se vocês tiverem porventura algum sonho semelhante a esse, né, se você quiser comentar abaixo a sua experiência, como é que foi. E eu estou aí, pessoal, eu estou aí de vez em quando tendo essa experiência com Deus, é aquilo que eu estou orando a Deus, pedindo ao Senhor. Às vezes eu fico assistindo live das pessoas que estão na internet ali, no podcast, às vezes contando aquelas experiências, sonhos, falando sobre libertação, batalha espiritual, e eu pedindo: Senhor, eu quero ter esse sonho, eu quero ter essas visões, eu quero ter esse momento de ter essas revelações. E Deus está começando a me mostrar, detalhe por detalhe, coisas assim que são sobrenatural. Então, quando você sonha um sonho que é normal, você acaba sonhando e esquece. Você tenta lembrar e lembra só um pouco de algumas partes ali, de repente sonho, você não consegue lembrar mais do restante do sonho. Quando é um sonho profético, um sonho de Deus, você sonha, lembra de todo o sonho, do início até o final. E acredito que já faz um mês, e hoje foi o momento de eu passar, né, contar esse sonho e colocar aqui nas redes sociais. Amém? Pessoal, eu queria muito, humildemente, pedir para vocês se inscreverem no meu canal, né? É um canal simples, né, mas eu peço a sua ajuda, peço a sua contribuição para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar. E cada experiência que eu tiver, eu vou publicar aqui no canal do YouTube, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E tem um outro sonho também, pessoal, que eu vou contar. Não vou contar agora para o vídeo não ficar tão longo, mas uma experiência também que foi um sonho real, profético, da parte de Deus, que eu também vou estar contando aqui, tá bom? Então, esse foi o sonho que eu tive, esse foi um momento que Deus me deu, né? Deus me mostrou, e acredito que Deus vai mostrar muito mais, em nome de Jesus. Então eu te peço, se inscreve nesse canal. Se você puder compartilhar, você pode, né? Em nome de Jesus, compartilhe. E se alguma pessoa que tem um dom de interpretação poder comentar, para poder me ajudar o que significa detalhadamente esse sonho, eu vou agradecer muito, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um abraço.